um país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Uma terra rica, cheia de cultura, música e história. Mas também um lugar onde nos últimos anos milhões de pessoas passaram a lutar diariamente para sobreviver. Hoje, vamos entender, por meio de uma história real e coletiva, como a Venezuela chegou a uma de suas maiores crises. Por décadas, a Venezuela viveu apoiada em um recurso poderoso, o petróleo. Ele financiava programas sociais e importações e mantinha a economia funcionando. No final dos anos 1990, surge uma figura central dessa história, Hugo Chávez. Chávez prometia combater a desigualdade e devolver o poder ao povo. Seus programas sociais realmente mudaram a vida de muitos venezuelanos, principalmente os mais pobres. Durante um período de altos preços do petróleo, o país viveu uma sensação de prosperidade. Mas havia um problema silencioso crescendo nos bastidores. A economia venezuelana tornou-se quase totalmente dependente do petróleo. Isso significava que quase todo o dinheiro que entrava no país vinha de uma única fonte. Enquanto o preço do petróleo estava alto, o governo conseguia financiar programas sociais e manter os gastos públicos elevados. Porém, do ponto de vista financeiro, havia um grande risco. O país gastava mais do que arrecadava e não criava reservas para o futuro. Quando o preço do petróleo caiu, a receita despencou. Para cobrir esse rombo nas contas públicas, o governo passou a imprimir dinheiro em grande escala. O resultado foi devastador. A moeda perdeu valor rapidamente, dando início a um processo de hiperinflação. Além disso, controles rígidos de preços e do câmbio afastaram investimentos, reduziram a produção interna e criaram um mercado paralelo. Produtos básicos começaram a desaparecer, não porque não existisse dinheiro, mas porque ele já não valia quase nada. A economia venezuelana tornou-se quase totalmente dependente do petróleo. Outros setores foram esquecidos: agricultura, indústria e produção interna. Quando o preço do petróleo caiu, o país ficou sem alternativas. O governo passou a gastar mais do que arrecadava, imprimiu dinheiro para cobrir despesas e começou a controlar preços e câmbio. O que parecia uma solução rápida acabou criando escassez. Produtos básicos começaram a desaparecer. Remédios, alimentos e itens de higiene tornaram-se raros. Após a morte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro assume o poder. A situação econômica piora rapidamente. A inflação sai do controle e o dinheiro perde valor quase da noite para o dia. Uma nota que antes comprava uma refeição, agora não compra nem um pão. Hospitais passam a funcionar sem medicamentos. Famílias precisam escolher entre comer ou comprar remédios. Protestos tomam as ruas e a repressão aumenta. Sem perspectivas, milhões de venezuelanos tomaram uma das decisões mais difíceis de suas vidas: deixar o próprio país. Famílias se separaram. Pessoas atravessaram fronteiras a pé, levando apenas mochilas e esperança. O êxodo venezuelano se tornou um dos maiores movimentos migratórios da história recente da América Latina. Por onde passam, levam dor, saudade, mas também força e vontade de recomeçar. Hoje, a Venezuela ainda enfrenta sérios desafios. Sanções internacionais, crise política, desconfiança e uma economia fragilizada dificultam a recuperação. Algumas mudanças surgem, mas a vida para a maioria da população continua dura.